vereador Daniel Lima, com tempo máximo de 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários aqui desta casa e o público que nos assiste através das transmissões ao vivo das redes sociais. Bom, o que me traz à tribuna hoje é porque ainda estamos aí numa grande celeuma, né, numa grande definição sobre o pagamento do rateio do saldo remanescente do Fundeb de 2021. Como é de conhecimento de todos, o prefeito vetou o que é o projeto de lei aprovado por unanimidade por esta casa, usando alguns argumentos frágeis e, na realidade, argumentos sem nenhuma fundamentação legal. E esta casa, independente que derrubou esse veto por 10 votos contra no dia 7 de janeiro desse ano. Mas antes de entrar falar algumas coisas sobre isso, senhor presidente, eu queria fazer um esclarecimento aqui a duas categorias da educação, dos auxiliares de serviços gerais, dos agentes patrimoniais. No final do ano, quando o presidente aqui, Manuel Crente, estava como prefeito interino do nosso município, enviou a esta casa um projeto de lei para regulamentar e criando critérios objetivos para o pagamento do saldo remanescente do Fundeb. E esse projeto entrou nessa casa no dia 13 de dezembro de 2021. E iniciou-se uma discussão sobre isso, porque naquela época estava vigente a lei do novo Fundeb, a lei 14.113, que previa que 70% dos recursos do Fundeb deveriam ser destinados ao pagamento de professores. E eu, através de minhas redes sociais, ou até nas discussões aqui no dia que aprovamos esse projeto de lei, falei, como todos os outros colegas vereadores, falamos sobre os professores, porque aquele recurso, a lei vigente naquela época, tratava-se, determinava que 70% dos recursos recebidos pelo município deveriam ser destinados à remuneração dos professores. E houve um mal-entendido por parte dessas outras categorias que fazem a educação funcionar, de que nós, vereadores, eu aqui assumo essa posição, porque eu fui muito cobrado sobre isso, de que nós, vereadores, só defendíamos os professores. Mas que fique claro a essas categorias, os auxiliares de serviços gerais, os agentes patrimoniais, que até o dia 27 de dezembro de 2021 estava vigente a nova lei do Fundeb, 14.113, o qual só falava que 70% dos recursos destinados ao município deveriam ser usados na remuneração de professores. A lei era clara sobre isso. No dia 28 de dezembro, que foi sancionada, foi publicada uma nova lei, a lei 14.276, alterando a lei 14.113, abrangendo os profissionais que poderiam ser remunerados com essa parcela dos 70%, inclusive tendo direito a receber o abono. Isso no dia 28 de dezembro de 2021. Então, essas demais categorias passam agora a integrar os profissionais da educação básica, os quais devem ser remunerados com percentual mínimo de 70% dos recursos destinados ao município, do Fundeb. Enfim, devem ser remunerados com percentual mínimo de 70%
dos recursos destinados. Nunca houve, não haverá em nenhum momento uma preterição, a gente está aqui excluindo a defesa dessas categorias. Agora sim, com a nova lei, que entrou em vigência no dia 28 de dezembro, esses profissionais passam a ter direito ao percentual mínimo de 70% dos recursos destinados do Fundeb. Feito esse esclarecimento, no dia da discussão do veto, eu também revelei aqui algumas coisas, fiz questão de colocar e desfazer algumas falas que estavam levando a população a ter uma posição errada, uma posição enganada sobre o que estava sendo discutido aqui naquele momento. O que estava sendo discutido, o que era exatamente o veto apresentado pelo prefeito Laranja aqui para esta casa. Eu falei de 3 categorias, falei de 3 pessoas sobre um irresponsável, mercenário, que divulga mentiras numa rádio comprada pela Prefeitura de Viçosa do Ceará, cujo valor dessa compra custa aos cofres públicos de Viçosa R$ 48 mil por ano, para jogar a população e os professores de Viçosa contra os vereadores. Afirmando aqui de que se o veto fosse derrubado, isso iria prejudicar os professores. Eles não iriam receber o rateio do saldo remanescente do Fundeb. E outra questão também que eu levantei de outra pessoa, que não vale a pena que a gente levar mais adiante, que um Zé Doidinho, especialista em vários nadas, pedófilo, que também gosta de fazer live e colocar a população contra os vereadores, contra a Câmara de Viçosa do Ceará. Mas esse não merece resposta, não merece nenhuma palavra a favor disso, porque eu não vou me descer a discutir ou responder um abusador de crianças. E por último, as informações colocadas aqui pelo vereador Toninho, pelo vereador Francisco Arruda, informações erradas de que o prefeito vetou esse projeto de lei visando um pagamento acima dos 70% previsto na lei 770, de autoria do prefeito interino à época, Manuel Crente, para colocar todos os profissionais da educação de acordo com a lei que entrou em vigência em 28 de dezembro de 2021. Daniel. Não, senhor presidente. Ei, Eu nobre gostaria colega, que meu tempo fosse estabelecido. só um momentinho. Nobre colega vereadores, eu queria pedir a atenção dos colegas que estão atrapalhando o colega que está com a fala. Né? Então eu queria pedir os colegas de tornar seus assentos, ou pelo menos ficar em silêncio, que está atrapalhando o nobre colega que está falando. Com a palavra, colega. Obrigado, É presidente. retornado o seu tempo aí. E muita coisa tem que ser esclarecida para a população de Viçosa do Ceará. Eu trouxe até aqui uns áudios, eu queria até pedir a autorização do presidente para eu colocar aqui, é de rádio, é de domínio público, né, para a gente aqui fazer um contraponto e falar sobre a verdade do que realmente está sendo dito para a população de Viçosa, que alguns acreditam, mas a verdade é que a gente precisa colocar. Peço licença aqui, presidente, para colocar aqui o primeiro áudio. 70% não é máximo, 70% é mínimo. Ou seja, você pode pagar 72, 73, 80, 90, 100, não interessa. Pode passar de 70 para cima.
É isso que diz a nova lei aprovada no final do ano. Bom, você vê aqui claramente que é um energúmeno, é um selvagem, um cidadão desse irresponsável, que não tem conhecimento do que está falando, que usa uma concessão pública e dinheiro gasto, dinheiro do povo viçosense, para mentir. A lei do Fundeb não diz que até 100% pode ser destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais. A subvinculação de 30% restante, pelo menos 15% deve ser destinada a despesas de capital, despesas relacionadas à valorização do patrimônio da educação, reformas, ampliação, pintura das escolas. Jamais 100% dos recursos destinados ao Fundeb podem ser destinados ao pagamento exclusivo dos profissionais da educação. E tem uma fala também da secretária de Educação do município. Só que a Câmara, 2 dias antes de Viçosa do Ceará, já tinha votado o projeto do município. Votaram contra os vetos, viu? Aí o prefeito agora está no gabinete com 2 representantes professores para dar uma explicação, né? Mas eles votaram contra. Pois é. Esse foi o presente de ano novo, viu, Matheus Luiz, que os vereadores de Viçosa do Ceará, a grande maioria, deu aí ao servidor da educação, deixar o servidor sem dinheiro, né? O prefeito queria pagar. O dinheiro tem. Houve a sobra, tem o dinheiro, mas o prefeito tem que ter um amparo legal para poder pagar. É demais, não é, presidente? O presente de ano novo que foi dado pela Câmara de Vereadores. O presente, nós queríamos dar o presente de Natal, presidente. Queríamos dar o presente de Natal, porque aprovamos por unanimidade essa lei no dia 16 de dezembro. No dia 17, Vossa Excelência estava como prefeito interino, estava aguardando que a presidente Judite mandasse o autógrafo de lei para que Vossa Excelência sancionasse a lei, expedisse o decreto regulamentador e pagasse já no dia 17 de dezembro. Então, todo esse recurso exclusivo dos professores já deveria ter sido pago. Outra mentira, que foi até aqui corroborada e dita também pelo vereador Francisco Arruda, que disse que 73% já tinha sido pago aos profissionais da educação, foi dito. A gente vê que existe um conluio, né, desse povo ligado ao prefeito com essa rádio comprada pela prefeitura de Viçosa. Esse aqui. Então, o prefeito de Viçosa do Ceará, como Viçosa do Ceará já tinha pago mais de 70% para os profissionais da educação, o prefeito vetou o artigo para abranger a todos os profissionais e assim poder pagar o abono lá em Viçosa do Ceará. Mais uma mentira. No dia 16 de dezembro, quando discutimos esse projeto de lei, eu tive acesso à informação, falei inclusive com o secretário de Finanças, Samuel, que passou inclusive extratos bancários, mostrando que existia 10 milhões e meio de reais arredondados, 10 milhões e meio de reais, 10 milhões e meio de reais. Desculpa, presidente, é o fã-clube aqui que está falando aqui, está comentando nas redes sociais. 10 milhões e meio de reais, eu vi os extratos bancários encaminhados pelo secretário de Finanças, que faltando 10 milhões e meio para atingir os 70%. Ou seja, mais uma mentira, e que foi dita aqui também pelo vereador Francisco Arruda. O vereador Toninho nem entro em discussão para falar o que ele disse aqui, né, porque ele só fala o que mandam. Nem que isso vá custar para fazer com que pareça que ele seja covarde ou incoerente, mas é assim, cachorro de guarda defende o dono e dorme fora de casa. Ele emitiu parecer favorável à aprovação do projeto, inclusive com a emenda apresentada do vereador Eranildo, votou a favor, e aqui na sessão onde discutimos o veto, veio falar que se não fosse derrubado ia prejudicar os professores. E o último
é esse aqui. Nesse momento, o interesse do professor de Viçosa é que a Câmara de Viçosa mantenha o veto do prefeito. Mantenha o veto. Se derrubar o veto, a Câmara estará prejudicando. Eu desconheço qualquer professor, eu não fui procurado, eu acho que alguns vereadores aqui também não foi procurado, nenhum professor pedindo para que votássemos a favor desse veto. Mantivemos discussões o tempo todo com o presidente da ASERV, da Associação dos Servidores Municipais, pessoal do Ceará. O interesse deles, inclusive repassado para nós, vereadores, é que votássemos contra a manutenção desse veto para garantir esse pagamento de acordo com a norma legal vigente na época. E a secretária de Educação já tinha conhecimento, senhor presidente, desde o dia 22 de dezembro de 2021, e eu digo que essas falas dela, agora do início do ano, são irresponsáveis, porque ela recebeu uma carta aberta da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que recomendava no final, que na época a lei ainda não tinha sido aprovada, então só era o projeto de lei 3418/2021. Dizia o seguinte: após a sanção do PL 3418/21, prevista para a próxima segunda 27, o governo federal deverá publicar nota tratando de repercussão do projeto de lei na gestão das redes de ensino. Entretanto, ainda é necessário aguardar uma posição da Procuradoria da República junto ao FNDE sobre a retroatividade do PL. Ou seja, precisa ser definido se o PL atinge todo o exercício de 2021. Então, no dia 7 de janeiro, quando a gente discutiu isso aqui, ela já sabia de que tinha que aguardar. Isso recomendado por uma entidade que representa os dirigentes municipais de educação. Ainda tinha que aguardar uma posição da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Federal, junto ao FNDE. E agora, no dia 11 de janeiro, foi encaminhado a todos os secretários de educação dos estados e dos municípios um parecer, exatamente o parecer, que o prefeito disse estar aguardando para fazer o pagamento dos professores. O parecer 133/2021, da DICAD, PF, Procuradoria Federal do FNDE, da Advocacia Geral da União. Eu não vou ler o parecer aqui, meu tempo já está perto de acabar, mas vou ler aqui o ofício que foi entregue, que foi encaminhado à secretária de Educação do município, William Andrade, fazendo aqui destaque algumas coisas mencionadas no parecer. Diz o seguinte: diante das alterações ocorridas e considerando as atribuições desta autarquia relacionadas à assistência técnica a Estado, Distrito Federal e municípios no âmbito do Fundeb, foi realizada consulta à Procuradoria Federal no FNDE, PF, FNDE, quanto à aplicabilidade e eficácia das alterações previstas na Lei nº 14.276, no âmbito do Fundeb. Em resposta a essa consulta, foi elaborado o parecer 133 da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Federal junto ao FNDE, deixando claro, entre aspas, que os preceitos normativos modificados têm eficácia prospectiva, não retroagindo. Ou seja, o FNDE, o órgão que o prefeito disse para os professores que estavam aguardando se manifestar para pagar o dinheiro do Fundeb, disse que essa nova lei, a 14.276, não se aplica do dia 27 de dezembro para trás. O que tem que ser considerado, esses novos profissionais, tem que ser considerados do dia 28 para frente. Ainda prossegue a Procuradoria Federal da FNDE. A norma analisada não se refere a condutas passadas, não atingindo os efeitos de atos jurídicos praticados sob o império da norma anterior. Entende-se, portanto, que a alteração do rol de profissionais que poderão oferir proporção não inferior a 70% possui efeito ex nunc. É um termo em latim que significa daqui para frente. A eficácia da norma, como dito aqui
pelo vereador Emanuel Siqueira, que deu uma aula brilhante de introdução ao estudo de direito no dia da discussão do veto, que é a eficácia que toda lei, que a lei não retroage, né, que ela tem os efeitos prospectivos daqui para frente. Por lógica, e aquele grifou, somente deve ocorrer pagamento de rateio ao novo público nas parcelas que sucederem à publicação da Lei 14.276. Ou seja, se entrou recurso no dia 28, 29, 30, 31, aí sim, esses demais profissionais têm direito a integrar os 70%. Só para concluir, presidente, e o ofício que está com a Secretaria de Educação, assinado pelo presidente do FNDE, diz o seguinte, para concluir. Diante desses fatos, notificamos essa Secretaria de Educação nos termos, dos pontos, negrito. Entende-se que os preceitos normativos modificados pela Lei 14.276 de 2021 têm eficácia prospectiva, não retroagindo. Então já acabou, já morreu essa conversa do prefeito Laranja de que está aguardando uma posição do FNDE. A lei foi publicada no dia 10 de janeiro e previa uma regulamentação por meio de decreto dentro de 15 dias. E desde o dia 10 de janeiro até hoje, esse decreto ainda não foi expedido pelo prefeito Laranja. Ou seja, o pagamento do saldo remanescente do Fundeb aos professores e aos demais profissionais, a esse outro público, do dia 28 em diante, está nas mãos do prefeito. Nós vamos cobrar ele, a gente vai cobrar, mas só depende exclusivamente dele. Aqui fica o nosso esclarecimento e eu agradeço a compreensão, presidente, pelo extrapolar do tempo. Muito obrigado, boa noite.